moçada, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o primeiro da saga da década de 1960. Como eu disse no vídeo sobre os anos 50, se você ainda não viu, corre pra ver. Eu estou primeiramente fazendo materiais de introdução para depois, com tranquilidade, aprofundar cada época. E nesses vídeos introdutórios eu falo muito acerca do contexto histórico, porque ele é essencial para um aprendizado consistente. E porque a moda é resultado do seu tempo. A moda dialoga com a política, com a economia, com a tecnologia, enfim, com tudo. No vídeo dos anos 50 eu mencionei que a rixa entre o capitalismo versus socialismo acirrou no pós-guerra, e essa foi uma das grandes pautas da época. Nos anos 60, o clima de conspiração deu uma amenizada, mas as coisas não ficaram menos tensas porque, além dos debates acerca dos modelos econômicos, duas outras grandes temáticas ganharam notoriedade: a ampliação dos direitos das mulheres e a igualdade racial. Nos anos 60, as mulheres aqui no Ocidente já votavam, porém faltava representatividade. Não bastava votar, era preciso mais mulheres participando ativamente dos governos, mais mulheres em cargos de liderança, mais incentivo para a participação de mulheres na ciência e um etc. sem fim. Outra coisa que fez parte dessa busca pelos direitos femininos foi a revolução sexual. Parte disso foi graças à invenção da primeira pílula anticoncepcional da história, que a partir da segunda metade dos anos 60 foi super usada. E isso foi importante por quê? Porque transformou completamente a vida sexual das mulheres. Muitas mulheres não tinham relações por medo da gravidez, e o sexo era um grande tabu. Achem os senhores e as senhoras que as pessoas eram santinhas antes de 1960. Não. Tem um livro chamado Sexual Behavior in the Human Female, publicado em 1953 pelo sexólogo e biólogo Alfred Kinsey, e nesse estudo o Alfred traz algumas estatísticas interessantes. Uma delas mostra um número considerável de mulheres que tinham relações sem estarem dentro de um casamento, e isso foi no começo da década de 50. De qualquer forma, os anticoncepcionais foram muito bem aceitos pelas camadas mais liberais da sociedade, e porque eles também aliviavam as cólicas, a irritação e parte dos sintomas que transformam o ciclo menstrual em um verdadeiro caos. Os anos 60 marcam a segunda onda do feminismo. O feminismo daquela geração tinha uma grande preocupação em discutir o papel da mulher dentro da sociedade, em dar mais autonomia para que as mulheres decidissem seus próprios futuros. Se você for bom de memória, vai se recordar que no vídeo dos anos 50 eu disse que o grande ideal de beleza foi o da housewife, da dona de casa. As mulheres de classe média que eram casadas ficavam dentro do lar, cuidando do marido, dos filhos, da cozinha. Não era bem visto que essa mulher saísse para trabalhar, para ter seu próprio dinheiro, para estudar, para ter uma carreira. Existia uma grande pressão para que as mulheres se casassem. Se casar e construir uma família era o ponto alto da vida de uma mulher, a única coisa com a qual ela deveria sonhar. Um episódio marcante dessa segunda onda do feminismo foi a queima de sutiãs em 1968 durante o Miss América daquele ano. Na verdade, não teve sutiã nenhum queimado. Tudo foi muito simbólico, mas a mídia da época se aproveitou para vender a ideia de que se tratava de um ato radical, quando na verdade ele foi bem pacífico. Resumidamente, as mulheres jogaram em grandes latas de lixo objetos que eram considerados opressivos. Salto alto, maquiagem, espartilho e, claro, sutiãs. Elas queriam representar a opressão estética que a mulher sofria. E o Miss América foi o evento propício para a manifestação por se tratar justamente de um concurso de beleza onde o que é julgado é a aparência feminina. Essas feministas acreditavam que esses concursos serviam para reforçar o discurso da beleza idealizada, padronizada e inalcançável. Os movimentos de independência iniciados nos finais da década de 1940 por parte dos países que foram colônias de nações europeias continuaram borbulhando. Alguns países ainda não eram livres nos anos 60 e outra parte eram nações jovens com diversas instabilidades sociais. As feministas da América Latina, África e Ásia desejavam um recorte próprio. Elas compreendiam que mulheres negras, indígenas, asiáticas e latinas tinham seus próprios problemas, pautas específicas, e o feminismo em voga, até então, era etnocentrado. Como eu disse anteriormente, as questões de raça foram muito fortes na década de 60.
A África do Sul, por exemplo, viveu uma fortíssima segregação racial que durou por décadas. E outros países, como Estados Unidos, tinham racismo institucional, termo que inclusive surgiu na década de 60. Negros ainda eram minoria em universidades, em partidos políticos, em cargos de prestígio, eram minoria no cinema, na moda, nas campanhas publicitárias, e as estatísticas eram piores quando se tratava das mulheres negras. Nos anos 60, o movimento negro se fortaleceu. O principal grupo ativista foi o Partido dos Panteras Negras. Seu símbolo inesquecível foi a mão erguida com o punho cerrado. E dois slogans foram muito difundidos: o Black Power e o Black is Beautiful. Black Power falava do empoderamento do povo negro, de se aceitar suas raízes, aceitar suas características físicas e lutar por mais igualdade. Posteriormente, virou sinônimo para um tipo de penteado afro. Produtos para alisar o cabelo eram muito comuns. Atrizes negras, quando alcançavam estrelato em Hollywood, tinham de se encaixar em um padrão de beleza branca. E o Black is Beautiful veio para mostrar que o povo negro também tinha sua beleza, sua moda, seu estilo. O movimento Black is Beautiful era centrado no orgulho da estética negra. Incentivava o povo negro a se amar fisicamente, amar seu cabelo, sua cor, sem precisar modificar nada disso para ser socialmente aceito. Os Panteras Negras tinham um estilo de se vestir muito característico. Os homens usavam calças, botas, jaquetas e boinas pretas, a camisa podia ser preta ou branca, e por cima da jaqueta muitos colocavam bottoms temáticos. Como era um grupo revolucionário, muitos homens portavam armas e o look era complementado por óculos escuros. Já as mulheres usavam calças ou vestidos escuros com longas jaquetas de couro aberta. Elas também usavam óculos. Homens e mulheres usavam cabelo ao natural. Outras vertentes do movimento negro usaram a moda étnica, isto é, incorporaram elementos da moda africana em seus visuais. Era um estilo rico em estampas e cores. Muitos artistas negros foram referência de moda nos anos 60. As girl bands fizeram um enorme sucesso. Podemos citar The Supremes, The Marvelettes, The Ronettes, mas tiveram diversas outras e eu vou fazer um vídeo só sobre isso mais pra frente. No rock and roll, Jimi Hendrix brilhava. O guitarrista tinha um estilo bastante rebelde, com muitas sobreposições, estampas, acessórios. Jimi é considerado até hoje como o maior guitarrista da história, um revolucionário da música. Os anos 60 tiveram uma aproximação muito grande com a música. Até os anos 50, a vitrine da moda era o cinema e os astros da grande tela. Agora não. Os influenciadores de beleza e comportamento eram jovens cantores e integrantes de bandas. Acho que não dá para ficar sem mencionar a influência dos Beatles. A banda inglesa causava furor enorme por onde passava. Os meninos queriam se vestir como eles e as meninas se inspiraram nas namoradinhas dos membros. E no fundo, elas mesmas sonhavam em viver um grande romance com algum Beatle. O fato das maiores referências fashion serem jovens trouxe um dinamismo gigante para a década. E isso veio acompanhado com experimentalismo. A cultura popular serviu de inspiração para diversos estilistas da época, e a alta costura foi ganhando cada dia mais um caráter conceitual. Falando em arte popular, eu preciso mencionar a pop art e a op art. A op art trabalhava com a ilusão de ótica. Essas padronagens malucas foram aproveitadas em estampas de roupas. Já a pop art subverteu conceitos artísticos, tirou o academicismo e deu voz para a arte com inspiração no cotidiano. O maior nome dessa arte é o Andy Warhol. O maior exemplo da ligação entre moda e arte nessa época foi a coleção de 1965 desenvolvida por Yves Saint Laurent, para sua própria marca. Nessa altura, Yves já tinha deixado a direção criativa da Dior. Yves se inspirou em obras modernistas, especialmente no trabalho do Mondrian. Você com certeza já viu esse padrão do Mondrian por aí. Yves e muitos outros estilistas dos anos 60 se envolveram com drogas. O consumo de drogas, na verdade, já existia faz tempo, mas se intensificou nesse período. Não só estilistas, artistas de modo geral consumiam maconha, LSD e outras paradas muito loucas. E isso nos leva ao movimento psicodélico.
psicodélico se fortaleceu nos finais da década de 60. Os artistas abertamente eram usuários de substâncias alucinógenas. A arte psicodélica era rica em cores vibrantes e traços distorcidos. Era como uma manifestação da mente, da nossa psique. Na moda, a psicodelia trouxe peças em camadas, modelagens soltas, estampas com cores intensas e muito brilho. Era tudo bastante exagerado e ao mesmo tempo alegre. Outra subcultura de 1960 foram os mods, abreviação para modernos ou modernismo. Eles foram populares na cidade de Londres nos primeiros anos da década. Os mods eram jovens de classe média com grande interesse em música. Eles ouviam jazz, soul, boy beat e alguns outros ritmos. Andavam de motoneta, geralmente Vespa ou Lambretta, e eram super antenados na moda. As garotas da estética mod usavam vestidinhos curtos, botas brancas e estampas geométricas. As cores podiam ser vibrantes ou pastéis. Os acessórios também obedeciam um formato geométrico. E eu vou encerrar esse vídeo dos anos 60 indicando 2 perfis que eu gosto muito. O primeiro é o da Ingrid. Ingrid é uma amiga minha muito próxima, ela adora o mod e é uma grande conhecedora da música e filmes dos anos 60. Sigam ela no Instagram. Outra querida é a Annelise, eu já entrevistei ela para o meu blog, vou deixar na descrição o link da matéria. N adora a Jovem Guarda brasileira e é a única pessoa que eu conheço na comunidade anos 60 do Brasil que se inspira majoritariamente em ícones masculinos. Acompanhe essas duas porque elas têm muito a nos ensinar sobre esse período tão interessante. Eu não consegui falar tudo que eu tinha para falar, por exemplo, não falei sobre a influência futurista na moda dessa época. No futuro, eu lanço mais vídeos sobre esse tema, gente. Tem muita coisa para falar dos anos 60, mas como eu disse, impossível resumir tudo em um vídeo só. Um grande beijo e até o próximo vídeo.